Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre luz de LED. Eu quero passar algumas informações sobre elas, sobre elas e algumas curiosidades. Aqui eu vou mostrar primeiro aqui o comparativo que tem na frente em relação às outras luzes. Falar sobre a potência dela aqui, que é 9 watts. E aqui, se fosse uma compacta, teria 16 watts. Se fosse uma incandescente, teria 60 watts. Se fosse uma incandescente, teria 60 watts, gastaria 60 watts. Aqui nessas luzes, eu vou mostrar aqui os dados para vocês e depois eu vou passar uma curiosidade. Uma dica também, né? Aqui eu tenho algumas informações e eu vou dizer mais ou menos o que é para vocês. Vou falar sobre as que eu conheço e o que elas significam. Aqui ó, é o fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso é basicamente quanto de luz ela pode, vamos dizer, oferecer, né? Tecnicamente falando, ele é a luminosidade percebida pelo olho humano. Essa daqui ó, é índice de reprodução de cor. Isso é maior ou igual a 80. A vida útil, que é 25.000 horas. A potência elétrica, que é 9 watts. E aqui o comparativo. A potência, isso queria dizer aqui, potência equivalente incandescente. Quer dizer, se ela fosse uma lâmpada incandescente, ela para iluminação que ela faz, ela gastaria 60 watts. E se ela fosse uma compacta, ela gastaria 16 watts. A tensão de alimentação é de 100 a 240. Isso quer dizer que qualquer tensão que você ligar nessa faixa de tensão, ela funciona normal. Se você ligar maior, ela pode queimar. Se você ligar menor, ela não vai funcionar direito, quem sabe até não vai funcionar. A frequência aqui é a do Brasil, né? 50, 60 Hz. A do Brasil inteiro é 60 Hz. A frequência elétrica. Em alguns países é 50, mas aqui no Brasil é 60. A corrente elétrica, aqui tem um dado interessante, eu vou falar melhor em outro vídeo. Mas se vocês perceberem, ó, a 127 volts, ela vai consumir, ela vai, vamos dizer, exigir da rede 69 mA. E se ela for ligada a 220 volts, ela vai consumir da rede 46 mA. O que isso quer dizer? Qual é a curiosidade, né? Não é uma regra o que eu vou dizer agora, mas a maioria dos equipamentos, quando você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Isso não é regra total, mas a maioria, ó, isso aqui é uma 69 mA, você vê que ele é ligado a 127 volts. E você aumentou a tensão, ó, 220, e a corrente diminuiu. Muitos equipamentos vão funcionar assim, geralmente cargas capacitivas e indutivas. Porém, às vezes resistivas não funcionam, não tem esse princípio de funcionamento, vai ser o contrário. Aqui passando aqui para o fator de potência, esse fator de potência é um pouco complicado de passar para vocês, porque para falar dele eu teria que falar sobre potência ativa, potência reativa e aparente. E o que eu posso passar para vocês, que é um mal necessário das cargas que não são resistivas. É uma coisa que nunca vai ser, vamos dizer, 100%. Sempre ele vai precisar de um pouquinho de carga, vamos dizer, de indução ou da capacitância para poder funcionar.
E aí é um pouco, se eu for passar para vocês, eu vou fugir muito do assunto. A temperatura de operação, né? Que é de 20 a 45 graus, 20 a 45 graus. As dimensões dela, né? Tamanho e tudo mais. O peso da lâmpada, 26 gramas. E a data de fabricação, que é 12/20. Pessoal, agora eu queria falar sobre eficiência energética. Para falar sobre eficiência, a gente tem que falar dessas duas unidades aqui, ó. O lumen, que é o fluxo luminoso, é a luminosidade percebida pelo olho humano, e o watt. O watt é nossa unidade de potência elétrica, que ela mede basicamente o trabalho feito pela energia elétrica. Aqui eu botei alguns exemplos para vocês, mas o que é que a gente tem que ter em mente? Que para que a eficiência seja boa, você tem que consumir menos e ter mais luminosidade. Então, quanto mais luminosidade, melhor. E quanto menos consumo, melhor. Se vocês pararem um pouco para pensar, é o que todo mundo quer, né? Trabalhar menos e produzir mais. A gente sempre está em busca de formas de melhoria, né? Então, aqui eu botei o exemplo que a gente tem, né? Eu fiz aqui o exemplo que a gente tem aqui da lâmpada, globo LED. E aqui eu criei. Aqui com certeza não é vendido no mercado, mas a gente não tá fazendo cálculo. Eu dei uma exagerada aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Você vê que a luminosidade, a luz que ela vai produzir aqui, ó, em lumen, é a mesma. E o consumo, tem aqui a LED, que é a nossa. Tem a compacta, que é 16 watts. E a incandescente. Então, qual é a melhor? Claramente é a LED, porque ela vai produzir a mesma iluminação e gastar menos, né? Se esforçar menos. Vamos dizer aqui a incandescente, se a gente escolher assim, incandescente, ia ter a mesma iluminação, só que a gente gastaria mais, né? Consumiria mais energia. Aqui nesse segundo exemplo, eu dei uma exagerada, para a gente não ficar fazendo cálculos, né? Aqui eu botei 3 de LED. 3 de LED, uma é o nosso exemplo, que faz 810 lumens com 9 watts. Você vê aqui que essa segunda, ela gasta um pouco mais, mas em compensação é o dobro de luminosidade. 1500. A outra, ela também é boa, só que você repare que essa do meio é bem mais boa, né? Quer dizer, essa do meio aqui pode ser que a gente tenha daqui a um tempo no mercado. Não sei se tem. Aqui eu criei mesmo vamos dizer, esse exemplo para ficar bem claro. Então, quanto menor o trabalho e maior a iluminação, melhor para a gente. Pronto, aqui embaixo eu criei a eficiência dos sonhos, né? Eu acho que é o que todo mundo quer. É o menor consumo, aqui eu botei 1 watt. E aqui eu botei 2000 lumens. Isso aqui é, claro, é uma coisa que eu estou criando, né? Vamos dizer assim. É o que a indústria quer. Que consuma menos e tenha mais eficiência. É o que todo mundo quer, né? Espero que com esses exemplos assim fique claro o que eu quis passar. E espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. E com isso eu finalizo mais um vídeo. Obrigado a todos vocês. Se inscrevam, ativem o sininho. E até o próximo vídeo.